Olá, boa tarde. O programa Tema Jurídico dá continuidade à série Áreas de Atuação do Direito. No sábado passado, debatemos sobre a magistratura e hoje vamos descobrir e refletir sobre o que fazem os bacharéis em direito que decidem ser promotores de justiça ou procuradores da República. O Ministério Público é o tema do programa de hoje. O Ministério Público deve zelar pela observância e cumprimento da lei. Além disso, é de sua competência a defesa do patrimônio nacional, do patrimônio público e social, do patrimônio cultural, do meio ambiente, dos direitos e interesses da coletividade, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e do idoso. O órgão deve defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como tem o controle externo da atividade policial. Trata-se da investigação de crimes, da requisição de instauração de inquéritos policiais, da promoção pela responsabilidade dos culpados, do combate à tortura e aos meios ilícitos de provas, entre outras possibilidades de atuação. Os membros do Ministério Público têm liberdade de ação tanto para pedir a absolvição do réu quanto para acusá-lo. Para conversar conosco sobre o Ministério Público como área de atuação do direito, estamos aqui no estúdio com o promotor de justiça da 3ª Promotoria Criminal de Campina Grande e coordenador das promotorias de justiça da cidade, além de professor do curso de Direito da Facisa, Dimitri Nóbrega Amorim, e com a Procuradora da República em Campina Grande, a Cássia Soares Peixoto Suassuna. Boa tarde, senhor. Boa tarde, senhora. Sejam bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico. Quero começar perguntando aqui ao promotor Dimitri, o que é exatamente ser promotor? Bem, Rodrigo, boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores, a minha amiga doutora Cássia, que está aqui presente. Ser promotor é ter o ônus de defender, como você bem disse, os interesses da sociedade, afastando um preconceito, não preconceito no sentido de discriminação, mas no sentido de conceito pré-estabelecido, de que promotor de justiça é promotor acusador. Pelo próprio nome, nós somos promotores de justiça. Então, ser promotor é fazer justiça. Eu acho que isso é o primeiro ponto. E, principalmente, pelo menos para mim, ter a liberdade, diferente dos advogados que são contratados por alguém, mas ter a liberdade de dever satisfação somente à minha consciência e à lei. É isso que me vincula, é isso que vincula a atuação do Ministério Público. Então, isso é ser promotor, é poder fazer o seu social, poder agir sem precisar ser instado a fazê-lo, como o judiciário, por exemplo. Nós podemos agir de ofício, vendo qualquer desvio ou desrespeito a direito social, poder agir de ofício e dever satisfação somente à sociedade e à nossa consciência. Nesse sentido, procuradora Cássia, qual a diferença entre promotor e procurador? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos, inclusive meu grande amigo Dimitri. Como o doutor Dimitri bem colocou, o promotor de justiça, ele é quem dá impulso, ele é quem promove uma ação. O procurador da República nada mais é do que um promotor de justiça, só que no âmbito federal. Por exemplo, vou exemplificar para ficar mais fácil para o telespectador. Se é um roubo na agência do Bradesco, quem vai fazer a denúncia desse roubo é o promotor de justiça perante o juiz estadual. Se esse mesmo roubo, esses mesmos assaltantes forem na Caixa Econômica Federal, como é uma empresa pública federal, quem vai fazer a denúncia é um procurador da República perante um juiz federal. Então, nós temos um promotor de justiça trabalhando com o juiz estadual e um procurador da República trabalhando com um juiz federal. Então, a gente percebe que na magistratura a nomenclatura é a mesma. Tem um juiz estadual e um juiz federal. No Ministério Público há essa distinção. Inclusive é criticada por alguns, porque o procurador da República é um promotor de justiça e poderia se chamar também promotor de justiça federal. Lá em 2004 já teve proposta de alteração para mudança da nomenclatura, mas ela não ocorreu. A nossa legislação, a Constituição trata como procurador da República, já vinha antes dessa forma. Então é importante que fique bem claro o seguinte: o procurador da República é um promotor de justiça, só que atua nas causas em que a Justiça Federal tem competência. Nesse sentido, eu queria descobrir também, por exemplo, existe uma hierarquia dentro da própria procuradoria, da promotoria, por exemplo, procurador-geral.
tem uma diferença do procurador da República no caso da senhora? Pronto. O Ministério Público Federal, a carreira, ela tem os seguintes cargos. O Procurador da República, que é quem atua na primeira instância junto com o juiz. Eu tenho o Procurador Regional da República, que é quem atua perante um Tribunal Regional Federal. E eu tenho um Subprocurador-Geral da República, que atua perante os tribunais superiores. E eu tenho o chefe da instituição, que é um só, que é o Procurador-Geral da República. No âmbito do Ministério Público Estadual, aí também, né? Tem o Promotor de Justiça, o Procurador de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça. Nessa perspectiva. Exatamente. É importante agora, para que a gente possa compreender ainda mais sobre o trabalho do promotor, do procurador, enfim, do Ministério Público, a gente tem uma matéria que vai ilustrar e fazer com que a gente compreenda. Vamos conferir. O sonho de se tornar um promotor de justiça começou ainda na infância. E foi exatamente aos 12 anos de idade que Eulâmpio Duarte despertou para a importância da profissão. Eu assisti um júri uma vez em Cabaceiras, quando tinha 12 anos. Aí eu vi o trabalho do promotor e notei e percebi que o promotor estava defendendo a sociedade de um criminoso, colocando um criminoso para ser preso, para que a sociedade pudesse viver tranquila. Então eu achei aquilo bonito, eu tinha 12 anos apenas. Aí disse ao meu pai, eu quero ser isso aí que esse homem está fazendo. Após concluir o curso de Direito, ele até chegou a dar aulas e advogar. Mas a vocação para o Ministério Público falava mais alto. E logo que foi publicado o primeiro edital de concurso para o Ministério Público da Paraíba, ele se inscreveu e foi aprovado aos 36 anos de idade. Foi no sertão da Paraíba onde ele iniciou a carreira como promotor de júri, onde passou 3 anos e meio atuando. Mas a afinidade com as causas ambientais fez com que Eulâmpio Duarte disputasse uma vaga na Promotoria do Meio Ambiente em Campina Grande, onde há 22 anos ele tem se dedicado à causa, muitas vezes se envolvendo em temas polêmicos, como a proibição das fogueiras juninas aqui na cidade. Às vezes a gente deixa algumas pessoas descontentes, por exemplo, nesse trabalho que a gente fez das fogueiras aqui em Campina Grande. Em 2004 tinha mais de 23 mil fogueiras em Campina Grande e a poluição produzia problemas de saúde na comunidade alérgica, que são cerca de 40 mil pessoas. E isso deixou algumas pessoas até indignadas com a gente. Eu vivi problemas das pessoas atacarem violentamente, verbalmente, mas violentamente, muitas vezes, e até pessoas da própria imprensa eu vi atacar o Ministério Público, mais precisamente a promotoria, por estar fazendo aquilo, dizendo que era uma tradição. É realmente uma tradição, mas é uma tradição rural e não uma tradição urbana. E, felizmente, hoje o povo entendeu, a sociedade entendeu, e esse problema diminuiu muito em Campina Grande, e hoje em dia, até no São João, a gente pode respirar melhor. A paixão pela promotoria é o alimento que faz com que ele mesmo, tendo adquirido o tempo de aposentadoria, continue participando de audiências e defendendo os interesses coletivos da sociedade. O que me faz continuar como promotor, inclusive já tendo tempo para aposentadoria, é a prestação de serviço à comunidade e a satisfação de sentir que a gente fez algo que serviu para melhorar a vida das pessoas. E quem convive com o promotor sabe da dedicação e da responsabilidade do cargo. Fábio é oficial de promotoria e há 15 anos trabalha com o promotor Eulâmpio Duarte. Nós estamos aqui há 15 anos e tantos outros que já passaram por aqui, ele como titular e os outros como substituto. É muito gratificante, em razão do que eles sabem, eles passar para nós, e a nossa responsabilidade aqui no cartório é muito grande, e sem a interação do promotor, nós não fazíamos nada. Nessa perspectiva, não tem condições de não perguntar sobre isso. Doutor Dimitri, o que foi que o instigou, que o motivou a escolher o Ministério Público como local de trabalho? Bem, primeiro eu já escolhi, antes do Ministério Público, Rodrigo, a carreira do direito. Via de regra, quem faz direito o faz por herança, né? Tem sempre algum familiar que já atuava no ramo, e minha mãe foi professora da
Universidade Estadual da Paraíba por 37 anos, de Direito Civil, que eu brinco chamando com meus alunos de ciência menor, já que meu ramo é o penal. Então já me inspirei em fazer Direito por causa dela. E depois, quando formado, nós quando nos formamos, advogamos, via de regra a gente se forma e, a doutora Cássia sabe, nos tornamos advogados da família, né? Porque os primeiros clientes são a família, que, diga-se passagem, não acreditam na gente. Então é aquela velha máxima de que santo de casa não faz milagre. Então eu descobri que eu sou péssimo para cobrar. Eu não sei cobrar de ninguém. Então eu precisava de um ramo que me pagasse sem eu precisar cobrar honorário. E dentre as carreiras postas aí, tinha o judiciário, que tem a questão da inércia da jurisdição, que é um princípio, inclusive, constitucional disso. O judiciário só pode atuar quando o Estado a fazê-lo. E tinha o Ministério Público que dava a liberdade a quem ingressasse na carreira de atuar na defesa desses interesses valorosos que a Constituição elenca, como você já falou no começo, patrimônio, segurança que reflete no direito penal e tudo mais, e vários outros. E eu podia fazê-lo sem ser procurado por ninguém. Eu tinha essa liberdade de ir atrás para tentar fazer justiça, como é o nome da nossa profissão. E principalmente pelo fato, como eu disse a você, de não estar atrelado a ninguém no fim do exercício da minha função. Então eu ofereço uma denúncia, inclusive trabalho diariamente com o doutor Brâncio Barreto Suassuna, juiz da Terceira Vara Criminal, que é esposo da doutora Cássia, já aqui presente. Eu tenho liberdade plena de, ao fim de uma denúncia que eu fiz, ao fim de um processo, no qual eu comecei acusando alguém pela prática do crime, de pedir absolvição sem entender que é caso de absolvição. Isso um advogado não tem. Um advogado não tem como, ao fim de um processo, pedir a condenação do seu constituinte, porque ele foi contratado para pedir a absolvição. Então, isso para mim é a essência do Ministério Público que mais encanta. Não somente a mim, mas aqueles que pretendem fazer, ingressar na carreira, que é essa questão de você dever satisfação, repito, como eu disse no começo aqui, somente à sua consciência. E a senhora procuradora Cássia, o que foi que a motivou a buscar essa profissão? Doutor Dimitri, ele colocou muitas questões em que eu também me identifico, não é à toa que estamos juntos no Ministério Público, a questão da nossa consciência, da gente defender a sociedade sem necessitar estar com algum compromisso com a parte, porque o advogado ele tem um compromisso com aquela parte. Nós não. É importante que isso fique muito claro, o doutor Dimitri já colocou, mas eu gostaria de reforçar que muitas pessoas têm a visão do Ministério Público como órgão acusador apenas. Mas o Ministério Público, muitas vezes, ele pede a absolvição. Inclusive, já aconteceu comigo, de eu pedir absolvição e o juiz tem outra perspectiva e prolatar uma sentença condenatória. Já aconteceu comigo esse caso. Então, nós temos essa liberdade da nossa consciência. Quem geralmente opta pelo Ministério Público, e aí eu me encaixo, é esse perfil de você se indignar com as coisas, da gente não tolerar a injustiça, da gente... Às vezes o problema não é nosso, mas a gente quer ir como um procurador mesmo, como alguém que promove, ir atrás e resolver. Então, essa questão de sempre me incomodar com injustiças foi muito do que me levou a procurar o Ministério Público e não a magistratura. Nós vamos pedir o intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre os desafios em trabalhar no Ministério Público. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje dá continuidade à série Áreas de Atuação do Direito, debatendo sobre o Ministério Público. Os nossos convidados são o promotor e professor da Facisa, Dimitri Amorim, e a procuradora da República, a Cássia Suassuna. Procuradora Cássia, quero começar esse bloco questionando a senhora. Ser promotor, procurador, é zelar pelo cumprimento da lei. Uma tarefa difícil no Brasil, não é? É muito difícil. Inclusive, são vários aspectos que tornam o cumprimento da lei realmente uma tarefa difícil, mas eu vou abordar que é uma situação que a gente está vivenciando agora. Por exemplo, a Lei 12.732 é uma lei que saiu ano passado, em novembro, estabelecendo um prazo de 60 dias para que os pacientes que tiverem diagnosticado neoplasia maligna comecem um tratamento. Se a pessoa tem câncer e esse câncer está diagnosticado, eu tenho 60 dias para começar uma rádio, uma químio. O Ministério Público tem que zelar pelo cumprimento dessa lei. Então, existe um grupo de trabalho dentro do Ministério Federal para acompanhar o que está sendo feito. Será que está sendo cumprido, não está sendo cumprido isso aí? E nós tivemos reuniões com o Ministério da Saúde e mandamos ofício para os estados de todo o Brasil para saber como anda. E aí nós enfrentamos várias dificuldades. Primeiro, números de aparelhos de radioterapia. Então vamos comprar para efetivar o cumprimento da lei.
Tá, existem 2 empresas no mundo que fornecem isso aí só por encomenda, demora uns 18 meses. Então, como é que eu vou exigir o cumprimento imediato dessa lei se eu dependo de uma série de outros fatores? Então, é bom que a sociedade entenda que muitas vezes o Ministério Público está atuando, está buscando, está provocando os órgãos, mas a gente não tem como dar uma resposta imediata, porque são vários fatores. Além desses fatores, nós temos também uma questão, acho que o doutor Dimitri vai concordar, de mentalidade. É muito difícil, muitas vezes a gente pega alguém que comete um crime na área criminal e acha que não fez nada, porque se o Congresso, eles colocam isso em crime de sonegação, por exemplo, se eles veem alguma corrupção, eles eu posso também. Então a gente tem que mudar a mentalidade do brasileiro, assim, para que tenha uma educação, para que cumpra as normas. Infelizmente, a gente tem aquela mentalidade do jeitinho. Isso é em todo canto. Se a gente requisita alguma coisa de um órgão, aí dá um prazo, não, mas dá um jeitinho para aumentar. Tem isso em muitos cantos. Então, o cumprimento da lei, ele passa por uma análise muito maior. Mas o Ministério Público está sempre buscando e que essa lei seja cumprida, essa que eu citei especificamente, assim como as demais, enfrentando esses fatores. O que a gente queria muito é que houvesse uma mudança de mentalidade da própria população. Porque a gente percebe, infelizmente, que acontece isso. Agora, promotor Dimitri, no último dia 14 de outubro, o promotor Tiago Faria Soares foi assassinado no interior de Pernambuco. Ser promotor é correr risco de morte? Veja bem, Rodrigo, é bom que se ressalte, pelo menos até hoje, o que se apurou até hoje, a morte do promotor, o Dr. Tiago, lá em Pernambuco, não tem vinculação com a função, especificamente essa morte, né? Já houve morte de promotores em decorrência da atividade do exercício. Até porque tem essa dinâmica da acusação, essa visão social, muitas vezes, do promotor como acusador. Exato, Essa morte especificamente não teve vinculação, pelo menos até agora, até o que se apurou, até o presente momento, com a função de promotor de justiça dele. Promotor de justiça tem esse evidente risco do trabalho decorrente da sua atividade, como você bem colocou, de acusar, de estar no trato, principalmente para os promotores criminais, de estar no trato do combate à criminalidade. Então, sempre haverá um risco, isso é fato. Agora, eu acho que isso como sempre se diz, né, são ossos do ofício. Isso é um ônus que você tem que abraçar se você quer o bônus de ser promotor de justiça. Eu sou promotor criminal em Campina Grande desde 2002, faz 11 anos já que eu sou promotor criminal aqui em Campina Grande, e sempre os alunos me perguntam, eu fui 5 anos promotor do Tribunal do Júri, que é um lugar que é vitrine, todo mundo sabe, eu sempre dizia para os meus alunos, todo mundo sabe quem é o promotor, mas eu não sei quem é ninguém que está na plateia. Então, às vezes, tem na plateia ou um réu, ou um familiar do réu, ou o que for, e encontro pessoas na rua, ainda hoje, que falam, doutor Dimitri, eu respondo pensando que é o jurado, ou o que for, mas eu não tenho a menor ideia de quem seja, às vezes. Algumas eu me recordo da pessoa, mas outras eu não me lembro, não sei quem é. Mas isso é um risco que existe, factual, não tem como você afastá-lo. Agora, desde 2002 até 2013, eu só fui ameaçado uma única vez. E, via de regra, quem tem aquela máxima também, que cão que ladra não morde, né? Eu fui ameaçado por um júri que eu fiz aqui, aí chegou para mim um recado de que o réu lá que foi condenado, iria matar a mim, o juiz, os jurados, os oficiais de justiça, até disse, é um genocídio jurídico, né? Vai matar todo o corpo do tribunal do júri aqui. Mas fora isso, nunca houve nada. No estado da Paraíba, em Campinas, eu tenho certeza absoluta. Mas no estado da Paraíba também não me recordo nenhum atentado contra promotor de justiça. Não me recordo, pode até ter havido, mas eu não me recordo. Concorda com o professor Dimitri? Concordo, é inerente à própria função, né? Graças a Deus, no estado da Paraíba, o doutor Dimitri está colocando que a gente não tem caso, no Ministério Federal também não, aqui na Paraíba, mas nós tivemos já a morte de procurador da República no estado de Pernambuco, inclusive vinculado às funções, foi o doutor Pedro Jorge, pelo escândalo da mandioca, ele foi brutalmente assassinado, vinculado às funções. Então, embora esse do colega lá de Pernambuco não tenha sido vinculado às funções, até ao que tudo indica, até agora não está totalmente separado, é interessante que se haja uma política para coibir esse tipo de coisa, para que situações como aconteceu com o procurador da República lá de Pernambuco não voltem a ocorrer. Tanto que o Conselho Nacional do MP, outras autoridades estão reunidas para verificar, porque, queira ou não, foi um atentado uma morte, né, um assassinato a um promotor de justiça. E, por exemplo, dentro do Ministério Público, no planejamento estratégico da instituição, que é uma modernização que está sendo feita, um dos planos de ações é a segurança. Segurança não só dos membros e servidores, mas segurança da documentação, segurança do prédio, porque muitas vezes as pessoas entram ali no fórum,
né, doutor Dimitri? E você não tem essa segurança e precisa ser estudado isso. O Estado precisa se preocupar, porque, infelizmente, hoje nós não temos um aparato que nos dê. Qualquer pessoa entra ali e sem uma identificação. Então, está sendo estudado, ações estão sendo propostas para que, dentro desse planejamento, a gente possa ter uma segurança mais efetivada. Nessa perspectiva, falando um pouquinho do Estado da Paraíba, como é que é o cuidado? A senhora realmente já está citando a necessidade do Estado pensar nisso, mas focando um pouquinho aqui na Paraíba. Doutor Dimitri, como é que é a realidade do promotor aqui? Sente falta de segurança? E aí a segurança também seria um gancho. O senhor sente falta de outras necessidades que o profissional do Ministério Público precisaria também? Veja, Rodrigo, agora falando como coordenador das promotorias de Campina, existe um projeto estadual que foi iniciado na gestão anterior do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Oswaldo Trigueiro, e foi mantido e levado adiante agora com o Dr. Bertrand de Araújo Asfora, que é chamado Promotoria Segura, que visa justamente coibir, pelo menos tentar coibir, esses riscos que a doutora Cássia falou agora há pouco, né, de acesso de qualquer pessoa ao Ministério Público. O Ministério Público é a casa do povo. Está aberto, eu disse isso na inauguração do nosso anexo, agora dia 4 de julho, é a casa do povo, está aberto para atender o povo. Mas nós precisamos nos cercar de mínimos cuidados para esse acesso. Precisamos saber quem está entrando, precisamos de identificação de quem está. Houve um caso aqui, eu até disse que não houve nenhum atentado, e realmente não houve, especificamente contra o promotor do Estado da Paraíba, mas ano passado a promotoria de Princesa Isabel, acho que ano passado ou esse ano, não me recordo, foi metralhada lá. Não em virtude de ser a promotoria, mas porque era o prédio vizinho ao Banco do Brasil. Estava vendo um assalto em Princesa Isabel, então metralharam a promotoria. Então o Ministério Público está tentando implementar esse programa de promotoria segura, hoje principalmente mais desenvolvido em João Pessoa e Campina Grande, que são as promotorias com maior número de promotores, mas com a intenção do Procurador-Geral de estender para o Estado inteiro, de se cercar, repito, dessas garantias aí, para tornar a atividade do promotor mais segura para ele próprio. Entendeu? Não que ele vá se afastar, se distanciar da sociedade, até porque isso é a função primeira dele. O Ministério Público, repito, é a casa do povo. Mas nós temos tido essa atenção, esse cuidado de nos cercar do mínimo de garantia para também deixar o promotor trabalhar com tranquilidade, sabendo que ele está ali assegurado por garantias mínimas de segurança. A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre as vantagens em ser promotor ou procurador no Brasil e sobre a sala de aula como também espaço de atuação do bacharel em Direito. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre a profissão do promotor ou procurador. Começando agora com a procuradora Cássia. Procuradora, os altos salários ainda é o que mais chama a atenção do bacharel em Direito que busca trabalhar no Ministério Público? Rodrigo, como a gente colocou, eu e o doutor Dimitri no início, o que busca alguém, que leva alguém ao Ministério Público, e acredito que a magistratura também, seria mais a vocação, aquele sentimento de injustiça, de indignação. E em relação à remuneração, eu acho que mais a estabilidade de você ter aquilo certo do que o alto salário, porque o alto salário é algo que depende do ponto de vista do observador. Se a gente comparar com o salário mínimo, aí eu posso falar que é um alto salário, mas se eu comparar com um médico bem-sucedido, com um advogado bem-sucedido, nós estamos bem aquém desses profissionais. Então, eu não diria que hoje nós temos altos salários. E até porque qualquer pessoa pode olhar no portal da transparência, o salário do Ministério Público, o que é divulgado muitas vezes é o bruto. Quando você tira ali do bruto, você pega um bruto de 20 e alguma coisa, você tira aí quase 40%, porque 27,5% do imposto de renda mais 11% de previdência. O líquido para alguém, no caso do Ministério Público Federal, que vai assumir uma carreira e pode ir para Altamira, no Pará, sem nenhuma estrutura, eu sinceramente, eu acho que nós estamos aquém do que a profissão exige. Mas não é isso que nos vocaciona. O que nos vocaciona é essa vontade de fazer, tanto que nessa PEC 37 nós fomos às ruas buscar o quê? A nossa função, que a própria Constituição está lá implicitamente, a nossa promoção da ação penal, o nosso poder de investigação. Então a gente foi atrás de mais trabalho. A gente não foi atrás de maiores salários, a gente foi atrás de trabalho. Então, se nós estivéssemos ligados apenas a isso, nós não estaríamos sempre lutando tanto para que o Ministério Público faça um bom trabalho na sociedade. Nessa perspectiva, eu quero perguntar aqui, na verdade, fazer uma solicitação para o promotor Dimitri. Se o senhor estivesse na frente de novos bacharéis em Direito e possuísse nas mãos a chance de convencê-los a trabalhar no Ministério Público, o que é que o senhor diria? Veja bem, Rodrigo, se eu estivesse
na frente desses bacharéis e o faço na frente dos meus alunos, eu acho que, ainda que desejasse, como desejo, que todos viessem para o Ministério Público, eu acho que o importante para os bacharéis de Direito hoje é fazerem o que eles gostam, fazerem o que eles amam. John Lennon já dizia, né? All you need is love. Então, só o que eles precisam é amar o que eles fazem. Eu acho que ninguém deve fazer um concurso para promotor, para juiz, ou para procurador da República, ou para procurador fazendário, procurador do trabalho, ou o que for, pensando que vai ser feliz por causa do salário. A gente é feliz fazendo o que a gente gosta. Então, esse é o primeiro ponto. Para convencê-los a fazer concurso para promotor, eu convenceria aqueles, ou pelo menos tensionaria convencer aqueles que tivessem esse espírito, como disse a doutora Cássia, de indignação, de querer fazer mais sem ter nada em troca para a sociedade. Aqueles que entenderem que devem fazer isso, aqueles que entenderem que podem fazer essa defesa com a paixão, e Calamandrei já dizia essa frase, todo promotor sabe, né? Calamandrei dizia que a função do Ministério Público talvez seja a mais difícil de todas as carreiras jurídicas, porque como parte tem que ter a paixão de um advogado e como fiscal da lei tem que ter a isenção de um juiz de direito, de um magistrado. Então eu convenceria e pediria que somente aqueles que realmente fossem vocacionados, que tivessem essa intenção de ir atrás, de batalhar, de procurar, de promover, como você falou aqui no começo, a justiça é que fizessem. Acho que ninguém deve fazer concurso para qualquer carreira que seja sem que goste daquela carreira. O senhor citou agora os seus alunos, não é? Eu sei que o senhor é professor da Facisa. Doutor Dimitri, como é que o senhor observa essa oportunidade de estar trabalhando no Ministério Público, ser bacharel em Direito e hoje também estar na sala de aula, tendo também como profissão ser acadêmico, não é? Ser professor acadêmico de cursos de Direito. É uma nova profissão ou é algo que se relaciona com o dia a dia, no caso do Ministério Público, daquilo que o senhor sempre sonhou? Como é que é essa relação, essa oportunidade de ser professor? Existe uma certa distância da função, de funções, não é verdade? Mas a gente faz a ligação, Rodrigo, nisso aí, trazendo para a sala de aula o meu dia a dia como promotor, né? Eu dou aula na Facisa e muito me orgulho de fazê-lo, da cadeira de penal 1 e de processo penal. Então, como eu sou promotor criminal aqui em Campina Grande, eu trago para os meninos os casos que eu vejo todo dia. E sempre digo isso no último dia de aula. Agora vou frustrar alguns que são meus alunos atuais, porque eu vou antecipar, mas eu gosto mais ainda de ser de ser professor, do que de ser promotor. Porque, primeiro, a sala de aula nos dá uma oportunidade fantástica, que é rediscutir ideias. Então, ensinando, você está estudando de novo. Você aprende novamente todo dia quando você ensina. Então, eu nunca ensinei aos meus alunos, muito pelo contrário, eu sempre discuti ideias lá de penal e de processo e aprendi com eles, passando, claro, evidente, alguma coisa também para todos. Então, eu acho que a sala de aula é fantástica por isso. Nós temos essa oportunidade de discutir, de nos atualizar, de nos renovar todo dia na figura desses meninos aí. E sempre digo a todos eles, agora vou pedir até licença a você para fazê-lo, que o importante para o aluno de Direito é que acredite em si mesmo. Aqui a gente sempre vê que existe, principalmente para os estudantes do Nordeste, né, nós temos uma espécie de autodiscriminação. Não acreditamos que somos capazes. E os livrinhos que o pessoal do Sul estuda são iguais aos livros que a gente estuda aqui também. Então, basta você acreditar em você, que você é capaz. Todo mundo é capaz. Então, se o aluno botar isso na cabeça, ele vai ter sucesso aí, seja em que carreira, espero eu e a doutora Cássia, que seja no Ministério Público, mas seja em que carreira ele escolher. Procuradora Cássia, eu sei que a senhora também já foi professora, não é isso? Como é que a senhora observa essa relação, na sua experiência de vida, a educação de novos profissionais do direito, no caso de formação de futuros profissionais? Como é que é essa experiência de estar trabalhando, já ser um bacharel de direito, obviamente, nesse momento no Ministério Público, não é? E ter a oportunidade de formá-los? Pegando, obviamente, o gancho na resposta do Dimitri, né? Mas como é que a senhora viveu essa experiência? Olha, uma experiência muito positiva. Inclusive, eu tive a experiência de ensinar antes de assumir o Ministério Público e depois. Infelizmente, agora, por questões operacionais, trabalho e essas atribuições da mulher, não estou podendo conciliar. Mas, como o doutor Dimitri, eu também acho que o magistério é uma paixão, porque na sala de aula a gente faz um verdadeiro debate. A diferença que eu senti quando eu dava aula antes e depois é que depois a gente tem
um elemento enriquecedor muito grande, que são os casos, né? A gente tem muitos casos. Então, quando você tem um promotor, que ele é o juiz, é um promotor, é um procurador, você tem ali a oportunidade de vivenciar a teoria e a prática, porque com certeza aquele professor vai mostrar aquela matéria à luz do que ele está vivenciando, e aí fica mais enriquecedor para os alunos. Embora eu também concorde com o Dimitri, a gente fala enriquecedor, mas a gente é quem se enriquece, porque os alunos, eles ensinam muito, sempre que a gente vai ensinar, a gente aprende muito, porque exige essa busca diária. Hoje em dia, a gente vê que, graças a Deus, há uma busca muito maior, ninguém se contenta mais com a doutrina, a gente tem que levar a doutrina, a jurisprudência, o entendimento dos tribunais. Hoje é muito mais rico do que eu percebo, do que bem antigamente. Acho que hoje a gente discute muito mais. Então, esse universo de discussão faz com que a sala de aula realmente ela seja um local que quase todo mundo, quando a gente para, se pudesse, viveria do magistério, porque é fascinante, realmente. Que maravilha. Nós queremos agradecer ao promotor de Justiça, ao professor Dimitri Nóbrega Amorim e também à Procuradora da República, a Cássia Suassuna. Muito obrigado pela presença do senhor e da senhora aqui. Obrigado também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem.